Eu sou uma pessoa muito sensível. É impossível não se apaixonar por essas crianças, disse Janet Jones, condenado pelo assassinato de 2 bebés e suspeito de ter matado mais de uma dezena de outros. Enfermeira de San Antonio, ela administrava medicamentos mortais a recém-nascidos na unidade de tratamento intensivo, para então se colocar no papel de heroína e trazê-los de volta da iminência da morte. Sua presença cativante, seu ar de suprema segurança e a sua conduta convincente, além de chocante atitude dos médicos de encobrir os fatos, permitiram que ela tocasse seu negócio, apesar da ampla suspeita a respeito do seu papel na morte de muitos bebés e emergências quase fatais. Em conversa com o autor Peter Elkin, Jones queixou-se que estava servindo de bode expiatório por ser muito dura. Estou nessa situação porque não consigo ficar calado, dizia Janet com um sorriso largo, e é por isso que eu vou sair dela. Como todos os psicopatas, ela apresentava uma notável capacidade de manipular a verdade e de adequá-la aos seus propósitos. No final da nossa conversa, escreveu Elkin, Janet havia feito um relato da própria vida incrivelmente diferente do que eu havia conseguido montar a partir de dados fornecidos por dezenas de pessoas que conviveram com ela. Seu relato chocava-se com a realidade não apenas em relação à culpa, mas também em milhares de detalhes pequenos e poucos importantes, a não ser para revelar um pouco a imagem que tinha de si mesmo. Janet contradizia não apenas as lembranças de outras pessoas e um volumoso registro escrito, mas também os fatos que ela própria havia descrito para mim 4 anos antes. Para ela, a fronteira entre a verdade e ficção, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, não importava. Peter Elkins, A Dead Shift. Os psicopatas parecem orgulhosos da própria habilidade de mentir. Quando perguntamos se mentia com facilidade, uma mulher com pontuação elevada riu e explicou: "Eu sou a melhor. Sou boa mesmo nisso. Acho que é porque às vezes admito alguma coisa ruim a meu respeito." Aí eles pensam: bem, se ela está admitindo isso, então quer dizer que está dizendo a verdade sobre o resto. Ela disse também que às vezes dá uma maquiada, colocando uma pitada de verdade. Quando eles acham que alguma parte do que você está dizendo é verdade, então costumam pensar que tudo é verdade. Muitos observadores têm a impressão de que os psicopatas às vezes não têm consciência de que estão mentindo, como se as palavras tivessem em vontade própria, sem nenhuma relação com a consciência do falante do que o observador sabe dos fatos. A indiferença do psicopata quanto à identificação da mentira é realmente extraordinária. Isso faz o ouvinte questionar a sanidade do falante. No entanto, com mais frequência, o ouvinte é levado na conversa. Nos workshops que realizamos com profissionais da área forense e da saúde mental, o público com frequência expressa surpresa quando ouve a história da condenação de um sujeito em uma das nossas entrevistas gravadas. O sujeito é um jovem de 24 anos com boa aparência, fala convincente, milhões de planos para a vida pós-soltura e um suprimento aparentemente inesgotável de talentos guardados. Em uma rápida sucessão, ele descrevia de modo convincente como havia saído de casa aos 8 anos de idade, começando a voar aos 11 anos, tirando o brevet de pilotos aos 15, se tornado piloto profissional com experiência em bimotor e total instrumentação, morado em 9 países diferentes em 4 continentes, administrado um prédio residencial, possuído uma empresa própria na área da construção civil, administrado um rancho durante 1 ano, trabalhado como bombeiro florestal por 6 meses, trabalhado 2 anos na guarda costeira, se tornado capitão de um barco charter de 8 pés, trabalhando como mergulhador de águas profundas por 4 meses. Atualmente, cumprindo pena por assassinato, ele teve o pedido de condicional negado 4 vezes, mas continua com um monte de planos. Entrar para o ramo imobiliário, vender condomínio de férias em regime de compartilhamento, tirar uma licença de piloto comercial, etc, etc. Também planeja morar com os seus pais, que não vê
há 17 anos. Em relação aos testes psicológicos aos quais foi submetido, disse: o meu QI é acima do normal. Eu passei em todos os testes com as mãos nas costas. Eles me classificaram como uma pessoa de inteligência superior. Por razões óbvias, nós o apelidámos de boca motorizada. Sua filosofia: se você jogar bastante merda, alguma vai colar. Parece que isto funciona, pois ele convence até observadores sofisticados do que está sendo sincero. As notas de um entrevistador, por exemplo, continham afirmações como: muito comovente, sincero, direto, tem boas habilidades interpessoais, inteligente e articulada. Entretanto, o que o entrevistador leu na ficha deste recluso foi que praticamente nada do que ele lhe havia dito era verdade. Nem preciso dizer que a pontuação dele na psicopatia de checklist foi muito alta. Dada a sua eloquência e facilidade em mentir, não causa surpresa o fato de os psicopatas se enganarem, trapacearem, fraudarem, iludirem e manipularem as pessoas com o menor escrúpulo. Com frequência, são diretos quando se descrevem como artistas da trapaça, da desonestidade e da fraude. Em geral, suas declarações revelam a crença de que o mundo é feito de quem dá e de quem pega, de predadores e preso, e que seria uma estupidez não explorar a fraqueza dos outros. Além disso, podem ser muito astutos na hora de determinar estas fraquezas e usá-las em seu próprio benefício. Eu gosto de iludir as pessoas. Estou iludindo você agora, disse um dos nossos sujeitos. Um homem de 45 anos que cumpriu a sua primeira pena de prisão por fraude de investimento. Algumas das operações dos psicopatas são elaboradas e bem pensadas, enquanto outras são bastante simples. Envolver-se com várias mulheres ao mesmo tempo ou convencer familiares e amigos de que precisa de dinheiro para sair de uma enrascada. Seja qual for o esquema, ele é conduzido de modo frio, confiante e atrevido. E os anos 70, relembrava um ativista social entrevistado para este livro. Eu diria um albergue de ex-preso e passava meu tempo aconselhando esse cara, arranjando emprego para eles e levantando fundos para manter o negócio em andamento. Um cara se fazia o meu melhor amigo. Eu realmente gostava dele, ele sabia agir como um gatinho manso. E de repente dava o bote e limpava todos nós. Mas de uma vez ele limpou completamente o lugar. Máquinas de escrever, móveis, comida, material de escritório, tudo. Na primeira vez, de algum modo, consegui me convencer de que estava envergonhado e arrependido. Nem acredito que caí nessa história de remorso, mas caí mesmo. Mais ou menos um mês depois, falsificou um cheque, mas só conseguiu fechar nossa conta bancária. Dessa vez sumiu e então foi o fim daquela aventura. E lá estava eu no banco com as mãos cheias de comunicados de sacos sem fundos, dando explicações. Isso ainda me irrita, porque não era fácil me pegar. Eu estava acostumada a lidar com os caras bem durões e achava que sabia lidar com todos eles. Nunca imaginei que podia ser enganado desse modo, mas lá estava eu, em poucas semanas, procurando um emprego para mim mesmo. A capacidade de iludir amigos e inimigos indistintamente faz com que seja comum para os psicopatas fraudar, dar desfalques e fingir, vender ações falsificadas e propriedades sem valor, realizar fraudes de todos os tipos, pequenos e grandes. Um dos sujeitos de nossas pesquisas diz que estava dando uma volta pelo Porto quando viu um jovem casal olhando um barco grande, com uma placa de vende-se. Ele se aproximou deles, apresentou gentilmente com o proprietário do barco. Só conversa fiada, disse ele, e convidou-os a subir a bordo para dar uma olhada. Depois de uma hora agradável dentro do barco, o casal fez uma oferta. Assim que as condições foram negociadas, ele concordou em encontrá-los em um barco no dia seguinte e pediu um depósito de $1.500 para selar o negócio. Depois de uma despedida amigável, ele sacou o dinheiro e nunca mais viu o casal de novo. Dinheiro cresce em árvores, disse outra psicopata, uma mulher com longo histórico de fraudes e de pequenos roubos. Eles dizem que não, mas cresce sim. Eu não quero fazer isso com as pessoas, mas é tão fácil. Na mesma linha, os psicopatas presos, com frequência, aprendem a usar as instituições correcionais
em proveito próprio e para forjar uma imagem positiva de si mesmos diante dos que irão decidir sobre a condicional. Eles assistem a aulas, fazem cursos, participam de programas para abuso de álcool, de drogas e aderem a todo o tipo de modo útil aos seus objetivos. Não para se reabilitar, mas para parecer que estão dispostos a se reabilitar. Não é incomum, por exemplo, para um manipulador particularmente competente declarar-se renascido no sentido cristão, não apenas para convencer quem vai julgar a condicional da sinceridade da sua mudança, mas para explorar a comunidade dos realmente renascidos, usando seu apoio, sem falar nos recursos materiais. E agora que as teorias sobre o ciclo do abuso têm se tornado amplamente aceitas, muitos psicopatas estão ansiosos para atribuir seus erros e problemas a abusos sofridos na infância. Embora seja difícil comprovar suas afirmações, nunca há escassez de pessoas bem-intencionadas prontas a tomá-las como verdadeiras. Pense, como podemos fazer para que as pessoas façam aquilo que queremos? E acrescentar um outro elemento. O que devemos fazer quando queremos que elas façam vai contra todas as inclinações da sua personalidade e corresponde a tudo o que considerem, desde pequenos, errado, perigoso, impensável. Por exemplo, entrar num carro de um homem que você nunca viu antes, especialmente quando você é mulher, jovem, bonito e está longe. Ted Bundy, provavelmente o serial killer mais visível e conhecido que os Estados Unidos jamais produziu, executado em 89 pelo último de uma série de assassinatos brutais de jovens mulheres, deve ter refletido sobre estas questões longamente, a partir de todos os ângulos. Ele deve ter usado todo o seu poder de observação, bastante considerável, incrementando por conhecimentos de psicologia adquiridos na faculdade. Ele deve ter avaliado as profundezas do seu conhecimento e sua experiência a respeito dos problemas e vulnerabilidade das pessoas. Tudo isso afiado durante o tempo em que trabalhou como conselheiro em um serviço especial de atendimento telefónico. Não podemos saber com certeza o que se passava na mente de Ted Bundy quando começou a convencer suas vítimas a entrarem em seu carro e a levá-las para o local em que iria matá-las. Mas acreditamos que as suposições feitas são verdadeiras, baseando-nos nas respostas que ele deu. Variações de um tema que, segundo os relatos, repetiu vezes e vezes seguidas até fazer isso muito bem. Ted Bundy comprou um par de muletas e chegou a ponto de montar a farsa com um gesso na perna. Assim, temporariamente inválido, pedia ajuda a uma jovem simpática que estava passando por perto e prontamente se dispunha a parar para dar uma mão a um homem com uma perna quebrada. Bundy variava o tema, às vezes colocava o braço com uma tipóia e procurava sua vítima em uma rua movimentada. Às vezes, com aquele problema na perna, mirava jovens em áreas de lazer e conseguia sua ajuda para levá-lo até ao carro. Ele está logo ali. De modo terrível, a manobra era uma sacada de gênio. Ocasionalmente a manobra falhava e a mulher a quem ele pedia ajuda se recusava a segui-lo, mas como recontada no livro de Anne Rule, The Stranger Beside Me, na maioria das vezes funcionava bem. O livro de Rule é um estudo da refinada habilidade de Bundy de usar sua boa aparência e charme para conquistar a confiança das mulheres. Em uma impressionante coincidência, Rule e Bundy trabalharam no mesmo turno de atendimento telefónico por vários anos. Depois, ela foi chamada para descrever casos para o departamento de polícia sobre um serial killer de jovens mulheres na época não identificada. À medida que a contagem dos corpos aumentava, as suspeitas de Rule começaram a emergir, mas para que viessem à tona, ela teve que vasculhar suas memórias a respeito da presença simpática e, como sua prosa deixa claro, sexualmente atraente do homem que se sentava na mesa em frente à sua no turno da noite. O facto de Rule ter deixado o trabalho como escrivã da polícia para se tornar uma autora de best-seller transformou esta peculiar coincidência em uma oportunidade de mostrar o poder do Bundy sobre outras pessoas em uma visão de dentro do problema. O resultado
um livro estranho e sinistro sobre um psicopata que disse, em resposta a um repórter da televisão que lhe perguntou se achava que merecia morrer: "Boa pergunta. Eu acho que a sociedade merece ser protegida de mim e de pessoas como eu." Emoções rasas. Eu sou o filho da puta mais sangue frio que já encontrei. Assim Ted Bundy descreveu a polícia logo após sua detenção definitiva. Os psicopatas parecem sofrer de um tipo de pobreza emocional que limita a amplitude e profundidade dos seus sentimentos. Embora às vezes parecem frios e sem emoções, tendem a demonstração dramáticas, rasas e breves de sentimentos. Observadores cuidadosos ficam com a impressão que eles estão representando e que, na verdade, há pouca coisa além da aparência. Às vezes, eles dizem experimentar emoções fortes, mas são incapazes de descrever as sutilezas dos vários estados emocionais. Por exemplo, igualam amor e impulso sexual, tristeza e frustração, raiva e irritação. Eu acredito em emoções, ódio, raiva, cobiça e ganância, diz Richard Ramirez, o caçador noturno. Afirmações como a que apresentamos a seguir, de Diane Downs, que atirou a seus 3 filhos pequenos, podem levar as pessoas a ponderarem sua completa inadequação e a pensarem sobre a qualidade dos seus sentimentos subjacentes. Anos após sua condenação, Downs ainda insistia em que os seus filhos e ela própria, na verdade, haviam sido alvejados por um estranho cabeludo. Sobre o facto de ter sobrevivido após os tiros, ela afirmava ter sido ferido no braço, respondia: "Todo mundo diz, você teve sorte." Bem, eu não acho que tive muita sorte. Fiquei 2 meses sem poder amarrar a droga dos sapatos. Dói muito e ainda dói. Eu tive de colocar uma placa no braço e ela vai ficar aí 1 ano e meio. A cicatriz vai ficar para sempre. Eu vou-me lembrar daquela noite para o resto da minha vida, querendo ou não. Não acho que tive muita sorte. Acho que os meus filhos tiveram sorte. Se os tiros que me deram fossem iguais aos deles, nós todos estaríamos mortos. A aparente falta de afeto e profundidade emocional normais levou os psicólogos John H. Jones e H.C. a dizer que o psicopata sabe a letra, mas não a música. Por exemplo, em um livro erático sobre ódio, violência e racionalizações do seu comportamento, Jack Abbott fez este comentário revelador: "Há emoções, um espectro inteiro dela, que eu conheço só de ouvir falar, das minhas leituras e da minha imaginação imatura. Eu posso imaginar que estou sentindo essas emoções e sei, portanto, o que elas são, mas eu não sinto. Aos 37 anos de idade, sou somente uma criança precoce. Minhas paixões são as mesmas de um garoto." Muitos médicos têm comentado que as emoções dos psicopatas são tão rasas que não passem de proto-emoções, respostas primitivas a necessidades imediatas. Discutirei as descobertas científicas mais recentes sobre este tópico nos capítulos finais deste livro. Por exemplo, um dos nossos sujeitos psicopatas, um homem de 28 anos de idade, um executor de empréstimos, disse o seguinte sobre o próprio trabalho: "Digamos que eu tenha de pressionar alguém que não pagou. Primeiro me faço ficar com raiva. Quando perguntamos se essa raiva era diferente daquela que sentia quando alguém o insultava ou tentava levar vantagem às custas dele, replicou: não, é a mesma coisa. É programada. Funciona bem. Eu posso ficar com raiva agora mesmo. É fácil ligar e desligar." Outro psicopata de nossa pesquisa disse que não entendia bem o que os outros queriam dizer com a palavra medo. No entanto, quando eu assalto um banco, ele disse: "Vejo que as caixas estão tremendo e nem consegue falar. Tive uma que vomitou do dinheiro todo. Ela devia estar bem bagunçada por dentro, mas eu não sei porquê. Se alguém apontasse uma arma para mim, acho que ia ficar com medo, mas não ia vomitar." Quando pedimos que descrevesse o modo como se sentiria em uma situação dessas, sua resposta não continha nenhuma referência a sensações corporais. Ele disse coisas do tipo:
Eu entregaria o dinheiro. Eu ia pensar em um jeito de levar a melhor. Eu ia tentar dar o fora dali. Quando repetimos a pergunta como ele se sentiria e não o que ele pensaria ou faria, ele ficou perplexo. Quando perguntámos se já tinha sentido o coração disparado ou o estômago revirado, ele replicou: Claro que sim, eu não sou um robô. Às vezes eu fico excitado quando faço sexo ou quando entro numa briga. Experimentos de laboratório que utilizam registros biomédicos têm mostrado que os psicopatas não têm as respostas psicológicas normalmente associadas ao medo. O significado desta descoberta é que, para a maioria das pessoas, o medo produzido por ameaças de infligir dor ou castigo é uma emoção desagradável e um poderoso motivador do comportamento. O medo impede que façamos coisas erradas. Faça isso e vai se arrepender. Mas também nos leva a fazer coisas. Faça isso ou vai se arrepender. Em cada um desses casos é a consciência emocional das consequências que nos impede a seguir determinado rumo de ação. Isso não acontece com os psicopatas. Eles simplesmente mergulham de cabeça, talvez sabendo o que pode acontecer, mas sem dar a mínima para isso. A par de sua condição social, ele é realmente um dos psicopatas mais perigosos que eu já vi, disse o juiz da Suprema Corte após ler a sentença do respeitado advogado de São José, Norman Russell Songsborg, de 37 anos de idade, condenado pelo assassinato brutal de um dos seus clientes, vítima de um desfalque seu. Sua terceira esposa, Terry, que no início lhe fornecerá um alibi para o crime, disse que quando o encontrou pela primeira vez, ele parecia um cara legal, de fala macia e extremamente atraente. Mas ela observou também que desde o início Russell falava de um vazio emocional, uma incapacidade de sentir as coisas como todo o mundo, de não saber quando chorar, quando sentir alegria. Terry também comentou que ele levava um tipo de vida emocional colorida por números e que ele lia livros de apoio psicológico para aprender como seriam as respostas adequadas a eventos cotidianos. Quando o casamento começou a deteriorar, Russell tentou convencer a esposa de que ela estava ficando louca. Eu frequentava sessões de aconselhamento de casos perdidos, ela disse. E Russell ficava sentado ali, calmo, bondoso e racional. Às vezes ele se dirigia ao terapeuta e dizia: Está vendo com o que eu tenho de conviver? Então eu gritava, berrava e dizia: Não sou eu, ele é o louco. Mas o terapeuta entrava na onda de Russell e dizia que não poderíamos fazer progresso com o casal se eu continuasse a colocar a culpa de tudo em o meu marido. Depois, Russell imaginou várias maneiras de lidar com os problemas da sua esposa e escreveu todas a um pedaço de papel, não fazer nada, recorrer ao tribunal, paternidade de conciliação, pegar as meninas sem matar, pegar as meninas matar as meninas e Justin. O funcionário designado para acompanhar a condicional de Russell comentou que a lista revelava a mente de um homem capaz de analisar a opção de assassinar seus próprios filhos com a imparcialidade de alguém que examina diferente a polissegura e uma lista de tarefas do dia de um homem sem alma. Ao se refletir o assassinato de Phyllis Wilde, cometido por Russell, sua esposa disse: Eu o vi poucas horas depois do espancamento dela até a morte. Nada em seu comportamento o traía. Nenhum medo nem remorso, nada. Em uma declaração ao juiz, Terry implorou: Por favor, veja o animal que há dentro dele. Não olhe para a persona socialmente aceite que ele cria do lado de fora. Ela disse ter medo que ele, no final, fosse atrás dela. Eu sei o que vai acontecer. Ele vai ser um prisioneiro modelo, vai fazer os outros prisioneiros e os funcionários da prisão gostarem dele. No final, vai ser transferido para uma prisão de segurança mínima e então vai fugir. Extrato de um artigo escrito por Ryder McDowell, de 26 de janeiro de 92.
Para a maioria de nós, medo e apreensão estão associados com uma série de sensações corporais desagradáveis, como suor nas mãos, coração latejante, boca seca, tensão muscular ou fraqueza, tremedeira e estômago revirado. De fato, com frequência descrevemos o medo nos termos das sensações corporais que o acompanham. Eu fiquei tão apavorado que o meu coração saía pelo boco. Eu tentava falar, mas a minha boca estava seca, etc, etc. Essas sensações corporais não fazem parte da experiência que os psicopatas têm do medo. Para eles, o medo, assim como a maior parte das emoções, é de natureza incompleta, rasa, amplamente cognitiva e não envolve o turbilhão ou as tintas fisiológicas que a maioria de nós acha distintamente desagradáveis e quer evitar ou reduzir. Casa. O perfil, estilo de vida, capítulo 4. O padrão da personalidade do psicopata, como um todo, o distingue do criminoso normal. Sua agressividade é mais intensa, sua impulsividade é mais pronunciada, suas reações emocionais são mais rasas. Entretanto, a ausência de sentimento de culpa é a principal característica distintiva. O criminoso normal tem um conjunto de valores internalizados, embora distorcido. Quando viola estes padrões, ele sente culpa. McCord The Psychopath. No capítulo 3, descrevi o modo como os psicopatas sentem e pensam a respeito de si próprios e dos outros. Os sintomas emocionais interpessoais observados em minha Psicopatia Checklist, avaliação da psicopatia. Mas essa é apenas uma faceta do síndrome. A outra descrita neste capítulo é formada pelos demais sintomas registados na mesma checklist. É um estilo de vida cronicamente instável e sem propósito, marcado por violações casuais e flagrantes de normas e expectativas sociais. Juntas, estas duas facetas, a que descreve sentimento e relações e a que descreve o desvio social, fornecem um quadro abrangente da personalidade do psicopata. Impulsivo. Os psicopatas não costumam passar muito tempo pesando prós e contras de determinadas ações ou considerar possíveis consequências. Eu fiz isto porque me deu vontade, é a resposta comum. Gary Gilmore, um assassino do Texas, conquistou a atenção nacional por insistir legalmente na própria execução. E ele conseguiu. Em 1977, foi o primeiro preso a ser executado nos Estados Unidos em 10 anos. Em resposta à pergunta se não tivesse sido detido naquela noite, você acha que teria cometido um terceiro ou quarto assassinato? Gilmore declarou: teria, até a polícia me pegar ou me matar a tiros ou alguma outra coisa deste tipo. Eu nem pensava, não planejava, simplesmente fazia. Que desgraça danada o destino daqueles dois caras. O que estou querendo dizer é que o assassinato descarrega raiva. A raiva não é racional. Os assassinatos não têm motivo. Não tente entender o assassinato pela razão. Mais do que manifestação do estado de espírito, os atos impulsivos com frequência resultam de um objetivo que desempenha papel central na maior parte do comportamento do psicopata: obter satisfação, prazer ou alívio imediato. O psicopata é como um bebê absorvido com as suas próprias necessidades, exigindo saciedade a todo custo, escreveram os psicólogos William e Joy McCord. Ainda bem cedo, a maioria das crianças começa a adiar o prazer, agindo de acordo com restrições do ambiente. Em geral, o pai pode prometer algo para postergar a satisfação dos desejos dos filhos de 2 anos de idade por pelo menos algum tempo, mas parece que os psicopatas nunca aprendem esta lição. Não modifiquem os próprios desejos, ignorem as necessidades dos outros. Assim, parentes, empregadores e colegas de trabalho costumam ficar desconcertados, sem entender o que está acontecendo,
quando os psicopatas abandonam empregos, rompem relacionamentos, mudam planos, limpam a casa, machucam pessoas, tudo isso por coisas que parece pouco, mas do que um capricho. Como colocou o marido de uma psicopata estudado por nós. Ela se levantou da mesa e saiu. E então passei 2 meses sem nenhuma notícia dela. Um dos nossos sujeitos, com alta pontuação na psicopatia checklist, disse que estava indo para uma festa quando resolveu comprar uma caixa de cerveja e então percebeu que deixará a carteira em casa, uns 6 ou 7 quarteirões de distância. Como não queria voltar lá, pegou um pedaço de madeira pesada e assaltou um posto de gasolina aqui perto, ferindo gravemente o frentista. Os psicopatas tendem a viver o dia a dia e a mudar seus planos com frequência. Quase não pensem no futuro e muito menos se preocupem com ele. Em geral, também não demonstrem muita preocupação com o fato de terem feito poucos na vida. Veja bem, eu sou um peregrino, um nómade, detesto ficar preso a uma coisa só. É uma observação típica. Um dos nossos entrevistadores usou uma analogia para explicar porque vivia o momento. Estão sempre falando para a gente dirigir na defensiva, planejar mentalmente rotas de fugas para emergências, olhar além do primeiro carro à nossa frente. Mas espera aí, o perigo está justamente no carro da frente e a gente vai acabar batendo nele se ficar olhando lá adiante. Se eu ficar pensando sempre no dia da manhã, não vou poder viver o de hoje. Controles comportamentais pobres. Além de ser impulsivo, de fazer coisas no calor do momento, o psicopata é altamente reativo ao que percebe como insulto ou desprezo. A maioria de nós tem potentes controles inibitórios de comportamento. Mesmo quando sentimos vontade de responder com agressividade, somos capazes de manter a cabeça no lugar. Nos psicopatas, esses controles inibitórios são fracos. Basta menor provocação para rompê-los. Por isso, eles têm pavia curta ou cabeça quente e tendem a responder a frustração, fracasso de disciplina e crítico com violência súbita, ameaças e abuso verbal. Eles se ofendem facilmente, ficam com a raiva e tornem-se agressivos por causa de trivialidades e, em geral, em contextos que as outras pessoas parecem inapropriados. Suas explosões de raiva, que podem ser bastante extremadas, costumam ter curta duração e eles logo voltam a agir como se nada de extraordinário tivesse acontecido. O detente Carlos telefonou da prisão para sua esposa e ficou sabendo que ela não podia visitá-lo naquele fim de semana porque não tinha ninguém para tomar conta dos filhos. Portanto, ele não teria os cigarros e a comida que pedirá. Sua filha da puta, ele gritou ao telefone. Eu vou matar você, sua puta, disse ele, enquanto dava um toque convincente à ameaça, socando a parede e tirando sangue dos nós dos dedos. Assim que desligou, entretanto, Carlos começou a rir e a fazer brincadeiras com alguns dos seus colegas da prisão e pareceu sinceramente perplexo quando um guarda, que o vira à parte da sua conversa ao telefone, acusou-o de abuso verbal e de comportamento intimidador. Um preso que estava na fila do jantar foi empurrado acidentalmente por outro detento e começou a bater no colega de prisão de modo descontrolado. Em seguida, o agressor voltou para seu lugar na fila como se nada tivesse acontecido. Apesar de ter enfrentado a solitário como punição por esse comportamento, seu único comentário, quando lhe pediram que se explicasse, foi: eu fiquei puto, ele invadiu o meu espaço, eu fiz o que tinha de fazer. Em um caso clássico de deslocamento, um dos nossos sujeitos teve uma discussão com um segurança grandalhão em um bar local. Então perdeu a cabeça e deu um soco em outro homem. A vítima caiu de costas, bateu com a cabeça na ponta da mesa e morreu 2 dias depois. Eu fiquei cego de raiva. Aquele cara estava rindo de mim. Ele culpou a vítima por lhe ter provocado raiva e acusou o hospital de negligência por tê-lo deixado morrer. Embora tenham impulsos de raiva e imediatas reações agressivas subsequentes, os psicopatas não perdem o controle sobre o próprio comportamento no decorrer do episódio. Pelo contrário,
Quando chutem o pau da barraca, é como se tivessem um acesso de raiva, mas sabem exatamente o que estão fazendo. Suas manifestações agressivas são frias. Falta-lhes a intensa excitação emocional experimentada por outras pessoas quando perdem a cabeça. Por exemplo, quando perguntaram a um utente com alta pontuação na Psychopathy Checklist se às vezes perdia o controle na hora da raiva, ele replicou: "Não, eu mantenho o controle. Tipo assim, eu decido se vou bater muito ou pouco no cara." Para os psicopatas, não é incomum infligir sérios danos físicos ou emocionais a outras pessoas, às vezes de modo rotineiro, e ainda assim se recusar a reconhecer a existência de problemas de controle do próprio temperamento. Na maioria dos casos, veem as próprias manifestações agressivas como respostas naturais à provocação. Necessidade de excitação. Os psicopatas têm necessidade contínua e excessiva de excitação. Eles desejam viver em alta velocidade, no limite, onde está a ação. Em muitos casos, a ação envolve quebrar regras. Em The Mask of Sanity, Harvey Cleckley descreve um psiquiatra psicopata que nunca infringiu a lei de modo significativo, mas que era incapaz de tolerar a autocontenção necessária à vida profissional e vivia períodos bastante compulsivos. Nesses surtos de fim de semana, destruía a própria imagem como cuidador profissional, degradando, insultando e até ameaçando fisicamente qualquer mulher que estivesse em sua companhia. Alguns psicopatas usam uma ampla variedade de drogas como parte da sua busca geral por algo novo e excitante. Com frequência, mudam de residência e de trabalho em busca de mais agitação. Um adolescente que entrevistamos tinha um modo inovador de ser animado. Todo fim de semana conseguia convencer os amigos de brincar de frangote com um trem de carga em uma ponte sobre o rio. O grupo ficava em cima da ponte, de frente para o trem, e o primeiro a pular fora era obrigado a comprar cerveja para o resto. O nosso sujeito, um falador inveterado, altamente persuasivo, nunca teve de pagar a cerveja. Muitos psicopatas contam que fazem crimes pelo barato ou prazer. Uma das nossas entrevistas disse o seguinte quando perguntámos se às vezes fazia loucuras ou coisas perigosas só por diversão. Nossa, um monte de coisas, mas o que eu acho mesmo o maior barato é passar pelo aeroporto com droga. Cristo, que loucura! Um psicopata disse que gostava de trabalhar como justiceiro para um traficante por causa do surto de adrenalina. Quando eu não estou trabalhando, vou para um bar, chego perto de alguém e jogo fumaça na cara dele. Aí a gente vai lá para fora brigar. No final, o cara acaba fazendo amizade comigo, aí a gente volta e toma um drink ou alguma coisa. O documentário de televisão, Diabolical Minds, teve um trecho interessante sobre G. Daniel Walker, criminoso com longa ficha de fraude, roubo, estupro e assassinato e propensão a abrir processos contra todo o mundo. Entrevistado por Robert Ressler, ex-agente do FBI, Walker soltou este comentário: "É de arrepiar quando você consegue fugir de uma grande penitenciária. Aí você sabe que aquelas luzes vermelhas vão te perseguir, que as sirenes vão tocar. Isto dá um prazer que é melhor do que o sexo, é o máximo." O outro lado desse anseio por excitação é a incapacidade de tolerar a rotina ou a monotonia. Os psicopatas ficam entediados facilmente. É improvável encontrá-los em ocupações ou atividades maçantes, repetitivos ou que exigem concentração intensa durante períodos longos. Eu imagino que os psicopatas possam funcionar razoavelmente bem na função de controladores de tráfego aéreo, mas apenas quando o movimento é grande e rápido. Nos períodos de calmaria é provável que cometem alguns erros graves ou caiam no sono, isto caso realmente aparecem no trabalho.
Será que os psicopatas se ajustem bem a profissões perigosas? David Cox, ex-estudante de engenharia de Minas e agora professor de psicologia na Simon Fraser University, acha que não. Ele investigou especialista britânica em desarmamento de bombas na Irlanda do Norte e, no início da sua pesquisa, tinha a expectativa de que os psicopatas, por serem frios em combate e por terem forte necessidade de excitação, seriam excelentes neste trabalho. Entretanto, descobriu que os soldados capazes de realizar bem e com precisão a tarefa perigosa de desativar ou desmantelar bombas do IRA chamavam os psicopatas de cowboys. Indivíduos impulsivos em quem não se pode confiar e que não possuíam nem o perfeccionismo nem a atenção a detalhes necessárias à sobrevivência nesta profissão. Muitos não passavam na peneira do treinamento e aqueles que conseguiam ficam logo e iam embora. É igualmente improvável que os psicopatas possam se tornar bons espiões, terroristas ou integrantes de bandos de criminosos, simplesmente porque sua impulsividade, a preocupação apenas com o momento atual e a incapacidade de submeter-se a outra pessoa ou causas fazem com que sejam imprevisíveis e descuidados, ou seja, alguém em que não se pode confiar, uma bomba relógio descontrolada. Falta de responsabilidade. Obrigações e compromissos não significam nada para os psicopatas. Sua boa intenção é nunca mais vou trair você, suas promessas são todas levadas pelo vento. Histórias realmente horrorosas envolvendo dinheiro, por exemplo, revelam dívidas feitas de modo inconsequente, empréstimos esquecidos, promessas vazias de ajudar na criação dos filhos. Essa menina significa tudo para mim. Eu faço qualquer coisa para dar a ela o que nunca tive na minha infância. A assistente social e este esposo ouviam essas afirmações com justificável ceticismo, pois todas as suas tentativas de receber do psicopata a pensão infantil decretado pelo juiz haviam falhado. A irresponsabilidade dos psicopatas e o fato de não serem pessoas confiáveis estende-se a todas as esferas da sua vida. Seu desempenho no trabalho é errático, com faltas frequentes, uso indevido de recursos, violações da política da empresa e um comportamento geral que não desperta confiança. Eles não honram compromissos formais ou intrínsecos com pessoas, organizações ou princípios. Em seu livro sobre Diane Downs, Anne Rule descreveu um padrão de comportamento materno irresponsável que é típico dos psicopatas. Downs costumava deixar seus filhos pequeninos sozinhos quando não havia nenhuma baba disponível. As crianças com idade entre 1 ano e 6 meses e 6 anos eram descritas pelos vizinhos como famintas, emocionalmente carentes e, em geral, negligenciadas. Downs dizia amar seus filhos, mas a fria indiferença ao seu bem-estar físico e emocional indicava o contrário. Indiferença em relação ao bem-estar dos filhos, ao bem-estar próprio e do homem ou mulher com quem estão vivendo no momento é tema comum em nossos arquivos de psicopata. Eles veem na criança como uma inconveniência. Alguns, como Diane Downs, insistem em que se preocupem muito com os próprios filhos, mas suas ações negam as palavras. Em geral, deixam as crianças sozinhas por longos períodos ou aos cuidados de pessoas que não merecem confiança. Uma mulher investigada em nossas pesquisas e o seu marido deixaram o bebê de 1 mês de idade com um amigo alcoólatra. O amigo bebeu demais e apagou. Quando voltou assim, esqueceu que estava cuidando do bebê e foi embora. Os pais chegaram 8 horas depois e descobriram que o filho tinha sido levado por polícias. A mãe ficou indignada com a violação dos seus direitos maternos e acusou as autoridades de privar a criança do seu amor e afeição. Ela manteve essa posição, inclusive depois de ouvir que o bebê estava gravemente subnutrido. Os psicopatas não hesitam em usar os recursos da família e de amigos para sair das suas próprias dificuldades. Um dos sujeitos de nossas pesquisas, uma mulher com longo histórico de desapontar os pais, induziu-os a hipotecar a casa para pagar sua fiança em uma acusação de tráfico de drogas. No final, ela nem compareceu à audiência e agora os pais estão lutando para não perder a própria casa.
Os psicopatas não se intimidam com a possibilidade de que suas ações possam resultar em sofrimento ou risco para os outros. Um recluso de 25 anos de idade, sujeito de um de nossos estudos, recebeu mais de 20 condenações por dirigir perigosamente, dirigir sem condições físicas, fugir do local do acidente, dirigir sem carteira de habilitação e provocar a morte da vítima por negligência criminosa. Quando perguntámos se iria continuar a dirigir depois de sair da prisão, replicou: "Por que não? Está certo que eu corro demais, sou bom nisso. Eu preciso de 2 para acontecer um acidente." Recentemente, um médico do oeste dos Estados Unidos nos procurou para obter informações sobre o uso da Psychopathy Checklist em um estudo com pacientes com resultado positivo no teste do vírus HIV. De acordo com a sua experiência, alguns pacientes infectados pelo HIV continuavam a praticar sexo sem proteção com parceiros saudáveis que não suspeitavam de nada. Ele queria avaliar o fundamento da sua impressão clínica de que muitas dessas pessoas eram psicopatas que pouco se importavam com as terríveis implicações do seu comportamento irresponsável. Um psicólogo que trabalha no setor industrial comentou comigo que as usinas nucleares avaliam com cuidado os futuros empregados por razões óbvias. Ele afirmou, no entanto, que os procedimentos de avaliações usuais, entrevistas, testes de personalidade, cartas de referência, etc., nem sempre conseguem detectar uma classe de indivíduos notória por ser irresponsável e não despertar confiança, ou seja, os psicopatas. Com frequência, os psicopatas são muito hábeis em convencer os outros. Eu aprendi minha lição. Você tem a minha palavra de que isto não vai acontecer de novo. Isto tudo foi um grande mal-entendido. Pode confiar em mim. Eles têm praticamente o mesmo êxito quando tentem convencer o sistema de justiça criminal do que estão bem intencionados e são confiáveis. Embora consigam manejar bem a situação e obter a liberdade condicional, a suspensão da sentença ou a soltura antecipada da prisão, simplesmente ignorem as condições impostas pelo tribunal. Ou seja, ainda que estejam diretamente sob o jugo do sistema judiciário, não cumprem as obrigações impostas. Comumente, psicopatas não se dão bem entre si. A última coisa que uma pessoa egocêntrica, egoísta, exigente e fria pode querer é outra pessoa exatamente como ela. 2 estrelas é demais. No entanto, algumas vezes os psicopatas fazem parcerias temporárias para cometer um crime, uma simbiose horripilante com consequências desastrosas para outras pessoas. Em geral, um membro da dupla é o conversador e consegue tudo na base do charme, da facilidade e da manipulação, enquanto o outro é o executor e prefere a ação direta, a intimidação e o uso da força. Desde que seus interesses sejam complementares, formem uma dupla excepcional. Alguns exemplos dos meus arquivos ilustram este ponto. Em um caso, 2 psicopatas de sexo masculino foram apresentados um ao outro em uma festa. Um deles, o conversador, tentava convencer um pequeno traficante de lhe vender cocaína a crédito, mas não estava conseguindo nada. O outro, o executor, ouviu a conversa e, segundo ele, agarrei o traficante pelas bolas e convenci o cara a libertar uma amostra grátis para mim e o meu amigo. A partir daí, teve início uma parceria de 1 ano no tráfico. O conversador fazia contatos e fechava negócios. O executor quebrava pernas. Quando o falador foi pego, fez logo um acordo com o promotor e entregou o parceiro. Em outros casos, uma jovem de boia lábia, psicopata parasitária, consequentemente reclamava com seus amigos que os pais não contribuíam como deviam para manter o seu estilo de vida do tipo esbanjadora. Certa vez ela conheceu um homem de meia idade, psicopata agressivo e hostil, que lhe disse: "Por que não damos um jeito nisso?" Juntos arquitetaram um plano em que o homem iria arrombar a casa da família e matar os pais da jovem. Enquanto isso, ela estaria fora da cidade com os amigos. O plano caiu por terra quando a própria filha contou vantagem, dizendo aos amigos que logo seria uma mulher rica. As palavras foram parar nos ouvidos da polícia, que grampeou a linha telefónica da jovem, conseguiu reunir provas suficientes e acusou a dupla de conspiração
para a prática de assassinato. Os dois concordaram com a delação premiada, testemunhando um contra o outro. Às vezes, um psicopata e um psicótico borderline unem-se em uma parceria bizarra, mas fatal, em que o primeiro usa o último como arma. Um exemplo bem conhecido aparece no relato de Truman Capote, que fez de Richard Hitchcock e Perry Smith, executados pelo assassinato de 4 integrantes da família Clutter em 1959, em Cold Blood. Hitchcock tinha todos os traços de um psicopata conversador, enquanto Smith foi diagnosticado como quase esquizofrénico paranoico. Segundo Capote, Hitchcock via Smith como um matador natural e achava que aquele talento, sob sua supervisão, podia ser muito bem explorado. Como era de se esperar, Hitchcock pôs a culpa dos assassinatos em o seu parceiro. Foi Perry. Eu não pude fazer nada. Ele matou todo mundo. Problemas precoces de comportamento. A maioria dos psicopatas começa a exibir graves problemas de comportamento ainda bem cedo. Isto inclui mentiras persistentes, fraudes, roubos, incêndio, criminosos, vadiagem, perturbação de aula na escola, abuso de substância, vandalismo, violência, bullying, fuga e sexualidade precoce. Uma vez que muitas pessoas exibem alguns destes comportamentos de vez em quando, em especial aquelas educadas em bairros violentos ou em famílias desagregadas ou abusiva. É importante enfatizar que no histórico de um psicopata, esses comportamentos são muito mais extensivos e graves do que no histórico da maioria das outras pessoas, mesmo quando comparado com o de irmãos e amigos criados em ambientes similares. Outros exemplos de criança psicopata é aquele que vem de uma família bem ajustada, mas começa a roubar, usar drogas e cabular a aulas, além de ter experiências sexuais aos 10 ou 12 anos de idade. Crueldade contra animais na infância costuma ser um sinal grave de problemas emocionais ou comportamentais. O serial killer de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, por exemplo, chocava colegas e vizinhos, deixando um rastro de pistas horríveis em suas atividades: a cabeça de um cachorro espetada em um pedaço de pau, sapos e gatos pendurados em árvores e uma coleção de esqueletos de animais. É comum que os psicopatas adultos descrevem a crueldade contra animais praticada na própria infância como acontecimentos normais, coisas triviais até divertidas. Um homem com pontuação alta na psicopatia checklist dava risadas enquanto nos contava que, quando tinha 10 ou 11 anos de idade, atirou a um vira-lata irritante com uma carabina de ar comprimida. Eu atirei no traseiro dele. Ele ganhou, ficou-se torcendo um pouco, depois morreu. Outro sujeito, preso por fraude, disse que quando era criança, pegava uma corda, amarrava uma ponta no pescoço do gato e outra em uma varra e fazia o gato rodar, batendo nele com uma raquete de ténis. Disse também que a irmã tinha um cachorrinho e que ele matou aqueles que ela não queria criar. Eu amarrava o bicho em uma barra de ferro e usava a cabeça dele como bola de beisebol, disse ele, com um leve sorriso. Com frequência, crueldade contra outras crianças, incluindo irmãos, faz parte da incapacidade do jovem psicopata de experimentar algum tipo de empatia que em pessoas normais barra os impulsos de infligir dor, mesmo quando se sente raiva. As coisas chocantes que ele fazia com a boneca da irmã eram como sinais, mas nós não queríamos ver aquilo, disse uma mãe. Quando ele realmente tentou sufocar a irmã ainda no berço e cortou a pele do pescoço dela com uma tesoura, então percebemos, horrorizado, que devíamos ter confiado em nossa intuição desde o início. Embora nem todos os psicopatas adultos existem este grau de crueldade na juventude, praticamente todos se envolvem de modo rotineiro em uma ampla variedade de dificuldades: mentiras, roubos, vandalismo, promiscuidade, etc. É interessante notar, no entanto, que a mídia costuma divulgar depoimento de testemunhas e vizinhos que são pegos de surpresa quando ficam sabendo de algum crime sem motivo. Eu simplesmente não posso acreditar que ele foi capaz de fazer uma coisa dessas. Não havia nada, nenhuma pista que faria isso.
Reações deste tipo refletem não apenas o poder dos psicopatas de manipular as impressões que eles próprios provoquem nos outros, mas também o fato de que as outras pessoas ignorem o passado deles. Comportamento adulto antissocial. Os psicopatas consideram as regras e as expectativas da sociedade como inconvenientes e insensatos, verdadeiros obstáculos à expressão comportamental de suas inclinações e desejos. Eles estabelecem leis próprias, tanto na infância como na vida adulta. Crianças impulsivos que enganam os outros, que não sentem empatia e veem o mundo com sua própria concha, serão assim também quando adultos. Nos psicopatas, a continuidade do comportamento autocentrado e antissocial durante toda a vida é realmente impressionante. Em grande medida, essa continuidade é responsável pela descoberta, feita por muitos pesquisadores, do que surgimento precoce de ações antissociais consiste em bom fator de predições de problemas comportamentais e criminalidade na vida adulta. Muitos atos antissociais dos psicopatas levam a condenações criminosas. Até mesmo nas prisões eles se destacam em grande parte porque as suas atividades antissociais e ilegais são mais variadas e frequentes do que as demais criminosos. Costumam não ter afinidade por ou especialização em nenhum tipo de crime específico. Experimentam de tudo. Essa versatilidade criminosa está bem ilustrada no programa de televisão que já citamos. Em uma entrevista, Robert Ressler conversou com J. Daniel Walker. Um dos três foi o seguinte: de que tamanho é a sua ficha de distúrbios? Eu diria que a atual deve ter provavelmente umas 29, 30 páginas. São 29 ou 30? A de Charles Manson tem apenas 5. Mas ele era só assassino. Ou seja, Walker queria dizer que não era apenas um assassino, mas um criminoso com uma enorme versatilidade, fato que parecia deixá-lo muito orgulhoso, vanglorioso abertamente de ter cometido mais de 300 crimes sem ser detido. Nem todos os psicopatas terminam na cadeia. Muito do que eles fazem não é detectado nem julgado, o então fica à sombra da lei. Para eles, o comportamento antissocial pode consistir em promover falsas ações da bolsa de valores, fazer negócios questionáveis, envolver-se em práticas profissionais duvidosas, abusar da esposa ou dos filhos, etc. Muitos outros fazem coisas que, embora não sejam ilegais, são antiéticas, imorais ou prejudiciais aos demais. Seduzir mulheres enganosamente, trair a esposa, negligenciar membros da família no aspecto financeiro ou emocional, usar recursos ou fundos da empresa onde trabalha de modo irresponsável, para citar apenas algumas. O problema do comportamento como esse consiste em que é difícil documentá-los e avaliá-los sem a cooperação ativa da família, amigos, conhecidos e parceiros de negócio. O quadro completo. Obviamente, os psicopatas não são os únicos a ter estilos de vida que se desviam da norma social. Muitos criminosos, por exemplo, têm algumas das características que descrevemos neste capítulo, mas não podem ser considerados psicopatas porque são capazes de sentir culpa, remorso, empatia e emoções fortes. O diagnóstico de psicopatia é dado apenas quando há indícios sólidos de que o indivíduo corresponde ao perfil completo, ou seja, tem a maior parte dos sintomas escritos neste capítulo e também os escritos no próximo. Recentemente, um ex-detento deu sua opinião a respeito da psicopatia checklist. Ele não ficou muito impressionado. Já na meia-idade passará grande parte do começo da sua vida adulta na prisão e fora diagnosticado uma vez como psicopata. Aqui estão as suas respostas. Eloquente e superficial. O que é de errado em ser bem articulado? Egocêntrico e grandioso. Como vou conseguir alguma coisa se não pensar alto? Falta de empatia. Empatia em relação ao inimigo é sinal de fraqueza. Enganador e manipulador.
Por que ser sincero com o inimigo? Todos nós somos manipuladores em algum grau. A manipulação positiva não é comum? Emoções rasas. A raiva pode levar você a ser rotulado como psicopata. Impulsivo. Pode ser associado com criatividade, viver o momento, ser espontâneo e livre. Controle comportamental pobre. Surdos violentos e agressivos podem ser um mecanismo de defesa, uma fachada falsa, uma ferramenta de sobrevivência na selva. Necessidade de excitação. Coragem para rejeitar a rotina, a monotonia, as coisas desinteressantes. Viver no limite, fazer coisas arriscadas, excitantes, desafiadoras. Viver a vida como ela é, ser uma pessoa animada e não um chato sem graça, quase morto. Falta de responsabilidade. Não se deve focar nas fraquezas humanas, que são comuns. Problemas de comportamento precoces e comportamento adulto antissocial. E, por acaso, um registro criminal indica que a pessoa é ruim ou inadequada? Curiosamente, ele não tinha nada a dizer sobre ausência de remorso ou culpa. Em um artigo recente no The New York Times, Daniel Goleman escreveu: os dados sugerem, em geral, que 2 a 3% da população seja psicopata, e essa porcentagem dobra para grupos criados em famílias desagregadas de unidades do interior. Entretanto, esta afirmação e outras que proclamem o aumento da psicopatia em nossa sociedade a confundem com a criminalidade e o desvio social. Se, por um lado, o crime e desvios no comportamento social, fator que pode ajudar a definir, mas que por si só não define completamente a psicopatia, já é elevado na classe baixa e está crescendo na sociedade como um todo, por outro, não sabemos se o número relativo de psicopatas entre nós também tem aumentado. Os sociobiólogos defendem a visão de que o desenvolvimento comportamental é influenciado por fatores genéticos e argumentam que seria normal o aumento do número de psicopatas, uma vez que eles são muito promíscuos e geram um grande número de filhos, sendo que alguns deles podem herdar a predisposição para a psicopatia. Examinarei esse argumento e suas deprimentes implicações no capítulos finais deste livro, sobre as raízes da psicopatia. Antes, porém, é preciso discutir os aspectos conhecidos deste enigma. O próximo passo em direção ao cerne da questão nos leva ao papel da consciência na regulação do comportamento.